noite, queridos. A paz do Senhor. Vamos estar dando início a mais um culto de adoração ao Senhor. Hoje é um dia especial porque, como sempre, nós temos o intuito de, no último domingo do mês, fazer o culto da família. Então hoje vai ser um culto mais voltado para a família. Então que nessa noite eu convido a todos vocês a estarem junto com a família de vocês. Esquece um pouquinho as redes sociais, o momento do culto, né? Se concentra simplesmente nesse estudo, neste culto, para estar todos juntos. Amém? Vamos estar fazendo uma oração antes de passar para o louvor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite colocar diante de Ti, Pai, o nosso culto, Pai. Que essa noite o Senhor possa vir ao nosso encontro, nos abençoando, nos guardando, Pai. Que o Senhor venha ministrar o coração de todas as famílias representadas aqui esta noite, Senhor. Que a Tua palavra possa, Pai, permanecer em cada lar representado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
estar dando início aqui ao nosso estudo essa noite, né? Como eu disse aí na introdução, hoje é o culto da família. Se hoje nós formos perguntar para todas as pessoas e perguntar quem não deseja ter uma família feliz, então a resposta da maioria das pessoas vão dizer sim, né? Todos nós desejamos ter uma família feliz. Só que ultimamente, queridos, né, uma família feliz para muitas pessoas é como encontrar um pote de ouro atrás do arco-íris. É uma coisa muito boa, mas pouco provável de se encontrar. Mas o porquê que as pessoas têm esse pensamento nos dias de hoje? Por que as pessoas vivem dessa maneira nos dias de hoje? Porque a família muitas vezes tem sido, como podemos dizer, banalizada, tem sido meio descartada, jogado de segundo plano. Muitas vezes com a intenção, outras vezes sem a intenção e algumas vezes pela falta da instrução, né? As pessoas acabam vivendo a vida familiar de uma forma da qual que bem entende, né? Vai aprendendo fazendo. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, existem alguns princípios para nortear as nossas famílias. Então eu queria estar te convidando a estar abrindo a sua Bíblia essa noite, lá no Salmo 128, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Hoje nós nos deparamos com o que, queridos? Com diversos conceitos de família. A maioria distorcidos. Pelo quê? Né? Pelas prioridades, onde as prioridades são trocadas, onde a autoridade não são mais respeitada de pai e filho, marido, esposa, esposa, marido, né? Então nós nos deparamos com essas realidades modificadas, com essas realidades que nós podemos até questionar. Por quê? Porque não é o padrão que Deus quer para a família, né? A família é a base. Nós precisamos entender o quê? Que nós temos duas bases fundamentais para a nossa vida. Uma base, a primeira base é Deus, como soberano da nossa vida, como soberano de tudo que nos pertence, é Deus. A segunda base é o nosso lar, é o nosso descanso, é onde que nós nos reunimos, é onde que nós temos o nosso dia a dia, é a nossa família. Então essas duas bases, elas precisam estar o quê? Ligadas. Né? Se você deixar uma base aqui e outra base lá, fica o quê? Um desequilíbrio, né? Uma base mais alta, outra base lá embaixo. Então nós precisamos o quê? Equilibrar a nossa família com a palavra do Senhor, com o que Deus tem para nós como família. Então nós precisamos entender que essa família é o nosso maior tesouro, né? Pois a família é considerada uma instituição responsável pelo quê? Pela mudança do mundo. Da forma que você vive no seu lar, você vai influenciar os seus lá fora. Então vai influenciar socialmente, vai influenciar dentro da igreja espiritualmente, vai influenciar no trabalho, tudo dependendo da criação, da índole, da maneira de se comportar, da maneira de agir. Então a família, ela é um agente responsável pela mudança de pensamento do mundo. Então, através de uma família bem consolidada, você pode o que? Alcançar lugares muito altos, tanto profissionalmente como espiritualmente, né? Então, a família, e na família nós precisamos o que? Entender que ali precisa ser transmitidos os conceitos, né? Conceitos de caráter, conceitos de conduta, conceitos de temor ao Senhor. Tudo é na base familiar, tudo é no seio familiar. Então nós precisamos fazer o quê? Com que as nossas famílias sejam consolidadas com o Senhor. Então, para ter uma família feliz,
né? Como eu disse no começo, quem é que quer ter uma família feliz? Para termos uma família feliz, não quer dizer que só vai ser flores, né? Muitas vezes nós distorcemos o conceito de felicidade, né? Nós pensamos, não, vou ter uma família feliz, vai ser, né, a mil maravilhas. Não, vocês são todos humanos, né? Então nós vamos ter as diferenças, só que nós conseguimos o que? Ultrapassar as diferenças, as dificuldades, devido ao temor e à fidelidade ao Senhor, nos traz essa alegria, essa esperança. Então, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês essa noite né, que juntos sempre sairão todos fortalecidos, né, para vencer esses problemas e dificuldades. Mas para isso, cada um precisa fazer o quê? O seu papel, né? Cada um precisa fazer a sua parte. Hoje nós vemos muito a terceirização, né? As pessoas querem terceirizar as suas responsabilidades a outros. E cada um tem a sua responsabilidade dentro do lar. Então aqui, baseado aqui no texto aqui do Salmo 128, se a gente for ler aqui a primeira parte, o versículo 1 e o 2, ele vai dizer assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. De todos os papéis, né, eu quero compartilhar o primeiro papel da família, é o papel do homem, né, que vem no temor ao Senhor. Como é feliz quem teme ao Senhor. Quando nós temos o responsável da casa, qual é o papel do homem? O homem, ele é o cabeça da família, ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável de levar as diretrizes, né? Ele é responsável de levar, né, o estudo bíblico, ele é responsável de levar tudo que a família tem, vem da responsabilidade do homem, ou deveria ser, né? Alguns não abraçam essa responsabilidade, mas a responsabilidade estabelecida por Deus de coordenar, né, guiar a sua família é do homem. Então, temer ao Senhor, quando diz que o homem precisa temer ao Senhor, quer dizer o quê? Que ele vai respeitá-lo e obedecê-lo. Às vezes as pessoas confundem temer ao Senhor com medo. Vou fazer por medo. Não é isso, né? Quando a palavra temor quer dizer, não quer dizer que você vai fazer por medo. Você vai fazer o quê? Porque você o ama. Você entende que é melhor para você. Então você respeita e obedece. Isso é o temor do Senhor, né? Então, quando o homem, o sacerdote do lar, né, ele tem esse temor com o Senhor e para o Senhor, né, as coisas começam o quê? A trilhar por um caminho, né, de bênção, né, como diz aqui, feliz e próspero, né? Então, se o homem não ocupar esse lugar, né, quando o homem ele não ocupa esse lugar que deveria ocupar, acaba acontecendo o quê? Outra coisa ocupa, né? Há uma grande probabilidade de dar errado. Quando o homem ele é negligente com a sua família, em relação espiritual, tá, queridos? Hoje nós estamos falando. Você pode colocar em todas as áreas, né? Educação e tudo, mas hoje eu estou falando especificamente da área espiritual. Quando o homem, que é o sacerdote do lar, ele não toma sua posição de como o responsável enviado por Deus pelaquela família, a probabilidade de dar errado àquela família é muito grande. Não estou dizendo que é 100% de dar errado. Existem famílias que o homem não toma sua posição e a família ela caminha, né? Pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas a probabilidade dessa família parar no meio do caminho é muito grande, né? Muitas vezes o homem, ele não teme o Senhor, por quê? Porque ele é levado pela sua própria estupidez. Como assim, Danilo? Estupidez. A estupidez que eu quero dizer, ele é levado muitas vezes pelo seu egoísmo. Ele pensa só nele, ele pensa no que é o melhor para ele, aquilo que pode beneficiá-lo, ele só pensa nele. Então é uma pessoa egoísta. Não está bom para mim, então não quero. E não está olhando, né? Eu como pai, muitas vezes, eu quero tomar algumas decisões. Só que antes de tomar qualquer decisão, eu paro e penso, como que isso pode afetar a minha família?
E muitas vezes os homens são levados pelo esse egoísmo e acaba afetando a sua família, né? Por quê? Porque devido ao egoísmo ele acaba deixando Deus um pouco longe, né? Pela sua ganância, né? Às vezes as pessoas são tão gananciosas. Nós vivemos em um tempo de ganância, queridos. As pessoas são avarentas, as pessoas são materialistas, as pessoas quanto mais têm, mais querem, né? As pessoas se corrompem muito facilmente. Então nós vivemos nesse tempo. E quando o homem ele deixa a ganância tomar conta do seu coração, é um grande problema. Por quê? Porque ele vai encontrar dificuldade de o quê? De se relacionar com Deus. Porque ele está preocupado no que ele vai ganhar, né? Até mesmo a pessoa gananciosa, ela quer barganhar com Deus. Ela fica, Deus, né? Só me dá, você só faz se Deus for recompensar de alguma forma. Então isso também faz o homem se tornar estúpido. E o outro é prioridade. Muitas vezes os homens priorizam várias coisas, mas não priorizam sua família. Não prioriza estar junto com a esposa, com os filhos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nesse tempo de quarentena, você teve um tempo de parar com a sua família para assistir, nem que seja a live do pastor, ou uma live, né, de um outro pastor, ou de algum cantor cristão, né, e junto família, né, adorar ao Senhor junto. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas prioridades, que acabamos deixando a nossa família de lado. Então nós precisamos o quê? Rever as prioridades. O papel do homem ele é tão importante dentro da família. Tem uma pesquisa, eu já falei uma vez sobre essa pesquisa aqui na SEM, mas eu queria repetir aqui. Eu estava olhando uns estudos meus antigos sobre família, e eu achei essa pesquisa, eu achei interessante trazer ela hoje. O nome do instituto é Instituto Berna. Esse instituto ele fez o quê? Uma pesquisa relativa ao compromisso da família com a igreja. Então, dentro desse estudo, diz o quê? Que quando uma criança se compromete com a igreja, 2% é a chance de toda a família, né, se converter, se comprometer também, né? Toda a família, não estou falando parte da família, a pesquisa é sobre toda a família. Então, quando uma criança se compromete, a chance é de 2% da família inteira se converter. Quando é a mulher que se compromete, 17%, aumenta de 2% para 17% a chance de toda a família se comprometer com a igreja. E dentro da pesquisa diz que quando é o homem que é comprometido com as coisas do Senhor, o homem que teme ao Senhor, que se envolve no reino, a chance de toda a família se envolver, ela aumenta para 93%. Então você fica vendo o papel do homem. Então a gente tem diversas pessoas que a gente conhece, que quando o homem ele se envolve, a tendência é de toda a família ser envolvida na obra de Deus. E quando o homem ele não está muito afim ou não se envolve, a mulher se envolve, às vezes vai um filho, né? Às vezes não vai o outro. Mas quando o homem mesmo ele toma a posição de sacerdote, é 93% de toda a família se comprometer com o Senhor. Então o homem ele precisa o que, queridos? Temer o Senhor. E quando ele deixa, né, Deus governar a sua vida, quando o homem deixa Deus governar a sua vida, ele vai criar condições para o homem, né? Ele vai criar, quando o homem deixa Deus governar a sua vida, Deus vai criar condições para governar toda a sua família. O homem ele cria essa condição para que Deus governe tudo. Ele abre a porta e fala: Senhor, eis aqui minha família, guia-nos. Então você fica vendo a importância, o papel do homem. Então nós homens, mesmo quando nós estamos às vezes chateados ou querendo desistir do caminho do Senhor, ou querendo parar, para e pensa que toda a responsabilidade da sua família pode estar nas suas costas. Então quantas vezes muitos de nós não vamos para o culto e a gente percebe que a nossa família também não vai, por quê? Porque a gente não foi. Quantos de nós muitas vezes se depara com pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, o marido se afastou do caminho do Senhor, e aos poucos, primeiro foi um filho, depois foi a esposa, depois toda a família. Então a gente tem que pensar na nossa responsabilidade, a minha é de todos os homens. Então esse é o primeiro papel que eu queria compartilhar com vocês.
O segundo papel, eu queria te convidar a abrir lá no versículo 3, a parte A do Salmo 128, diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Então é o papel da mulher. Qual que é o papel da mulher? É a alegria do lar. Quando a Bíblia aqui, quando os hebreus eles colocam aqui como exemplo, né, a videira frutífera, queridos, para vocês entenderem, a videira para os hebreus era símbolo de quê? Símbolo de alegria, né? Quando se falava de videira, era símbolo de alegria. Por quê? Porque era que produzia vinho, que era algo que significava, né, alegria. Então, quando ele coloca que a sua mulher será como uma videira, está falando, a sua mulher vai ser aquela que traz alegria. E as esposas precisam trazer essa alegria. Só que tem outras curiosidades da videira, né? A videira ela era símbolo de alegria, só que ela era algo que se espalhava, né? A alegria ela se espalhava e era uma planta, né, delicada, só que resistente. Então você fica vendo, quando a Bíblia relata aqui a mulher como a videira, ela vai falar o quê? É uma esposa, né? Uma mãe que vai trazer alegria para o lar, né? Vai espalhar essa alegria para todos, mesmo ela sendo delicada, ela é resistente. Resistente em que sentido, querido? Resistente no temor ao Senhor. Mesmo quando vinham as lutas, as dificuldades, a vontade de fraquejar, ela se mantém resistente, porque ela tem esse temor. Lembrando que começa aqui o texto falando como é feliz quem teme o Senhor, como é feliz o homem que teme o Senhor, como é feliz a mulher que teme o Senhor. Assim é a mulher na família, né? Ela é aquela fonte de alegria. Mas através do temor do Senhor, a mulher é capaz de ser essa videira, né, que só através mesmo da misericórdia de Deus se transforma a mulher nessa videira. Porque a mulher ela precisa querer também, querido, sabe? Muitas vezes nós vemos muitos conflitos internos que poderia ser resolvido com uma oração, sabe? Você chegava e assim, vou orar, né? Não estou concordando com o que meu marido está fazendo, não estou concordando com o que meus filhos estão fazendo, né? Eu vou orar, né? Hoje a gente fica vendo também que muitas coisas que acontecem com os nossos filhos é culpa nossa. Nós vamos deixando, né? Hoje é uma geração que a gente podemos colocar, cabresto frouxo, né? Hoje os jovens, os filhos, né? A gente fica vendo que eles querem fazer, querem viver da forma deles, e muitas vezes os pais, às vezes por causa de outras prioridades, ou por estar cansado, ou por ser negligente, acaba deixando os filhos ir no seu caminho, né? Só que quando a mulher ela toma essa responsabilidade, né, de trazer a alegria do Senhor para o lar, ela tem a resistência, ela é forte, ela consegue ajudar o seu marido e educa os seus filhos junto com o marido, né? Então a videira é aquela que produz o quê? Ótimos frutos, né, que são os filhos, né? Então as mulheres elas precisam querer ser vinho do que ser vinagre. O que é o vinagre? O significado da palavra vinagre significa vinho azedo, né? É o vinho que deu errado. Então as mulheres precisam desejar isso, queridos, né? Para Deus agir na nossa vida, a gente precisa entender o quê? Deus ele pode agir na nossa vida, queridos, mas para Ele agir, nós precisamos o quê? Nos colocar diante dEle, querer também. Às vezes a gente fica, Senhor, muda, só que nós não mudamos, nós não queremos a mudança. Que a mudança é difícil, muitas vezes até dolorosa, mas é precisa. Então a mulher, a mulher e o homem, quando eles temem ao Senhor, eles começam a produzir, como o salmista diz aqui, esses bons frutos. Muitas vezes os bons frutos, nós colocamos exemplo como os filhos, mas os bons frutos podem ser outras coisas. Os bons frutos podem ser o quê? O resultado de sua caridade, o resultado da sua misericórdia, o resultado, né, da sua ação voluntária pelo reino de Deus. Muitas vezes os bons frutos podem ser aquela pessoa que você deu o abraço que estava indo se suicidar. Muitas vezes os bons frutos pode ser aquela pessoa que estava desanimada e ouviu a sua ligação, viu a sua mão estendida. Então os bons frutos, queridos, nós podemos o quê? Colocar com diversas coisas, né? Não somente como frutos, né? Como filhos.
Então, esse é o papel. Só recapitulando aqui, queridos, né? Nós começamos a falar o quê? Que se você quer ter uma família feliz, então nós vemos que para muitas pessoas ter uma família feliz é como encontrar um pote de ouro atrás do arco-íris. É algo muito bom, só que pouco provável, né? Só que se nós colocarmos a nossa família debaixo do temor do Senhor, né, as coisas mudam. Então a primeira coisa que precisamos trazer para o nosso lar é o quê? O temor do Senhor. Então quando o homem teme ao Senhor, ele faz o quê? Ele fortifica a sua família, né? Nós vimos aqui o estudo que quando o homem se compromete através do temor ao Senhor, né, a chance da família toda se converter é de 93%. Então o temor do Senhor precisa vir primeiro do homem, que é o sacerdote do lar. Nós vimos também aqui o papel da mulher, que é aquela que traz alegria, né? Que é a videira, que é algo que traz alegria, que é forte, ao mesmo tempo que é forte, é delicado, que se mantém firme diante de tudo aquilo e produz o que? Os bons frutos, né? E agora é o terceiro papel, que é o último papel que eu queria compartilhar com vocês, né? O último papel aqui é o papel dos filhos. Então vamos lá, né? A molecada aí pensou que ia ficar de boa? Não, cada um tem a sua responsabilidade. Qual é o papel dos filhos? Está lá, versículo 3, a parte B. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos, queridos, né? Quando nós olhamos os filhos, o que representa os jovens, as crianças? É o futuro da família, né? Ali está o futuro. Então a responsabilidade deles é o que? É dar continuidade, né? Aqui nós temos uma igreja, né? Aqui a SEM, especialmente, é uma igreja que nós trabalhamos forte, com crianças e adolescentes. E é o nosso forte mesmo de característica de igreja há um bom tempo, né? Hoje, se a gente for ver dos nossos grupos, o maior é o dos adolescentes. Nós temos crianças que vêm para a igreja que os pais não fazem parte, né, da congregação, às vezes vêm visitar, mas não fazem parte, mas as crianças vêm para a igreja. Então a gente fica vendo o quê? Que o futuro está sendo o quê? Gerado. Então as oliveiras, né, como diz aqui o versículo, seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. O que eram as oliveiras, queridos? Oliveiras era uma das árvores mais amadas dos hebreus, porque ela trazia o quê? Ela trazia esperança, né? Ela trazia esperança, né? Se você for lembrar do culto passado, né, que eu falei de Noé, da pomba que vinha, o que ela trazia no bico? Uma folhinha de oliveira, né? Então a oliveira, ela trazia o que? Essa esperança, né? Por quê? Porque era uma árvore que, além de dar um bom fruto, né, que era a azeitona, do óleo extraído da azeitona, era muito utilizado para diversas coisas na época. E elas eram famosas pelo quê? Pela sua, deixa eu ler a palavra aqui, longevidade. Poderia durar até 3.000 anos. Então, quando se compara a oliveira aos filhos, está falando que a sua família ela vai durar por muitos anos. Ela não vai acabar aqui. Então, vai ter o quê? Uma continuidade. Então, assim são os jovens. Os jovens hoje são o quê? A esperança da família, né? Porque quando os pais ficam velhos, quem vai ter que cuidar? São os jovens, né? Ela é a esperança da sociedade. Hoje nós vivemos numa sociedade, como eu disse um pouco antes, totalmente corrompida. Então, se a gente trabalhar bem na base, nos ideais dos nossos filhos, com o temor do Senhor, os nossos filhos serão amanhã, né, os advogados, nossos filhos serão os médicos, os cientistas, os nossos filhos poderão ser até mesmo os governantes. Mas nós precisamos gerar o quê? O temor do Senhor no coração deles. E isso parte dos pais, e os filhos também precisam o quê? Desejar. Porque o temor do Senhor é algo que é individual. É individual, queridos. Então, os filhos, eles são, né, a esperança da família, da igreja e da sociedade. Da igreja aqui é um grande exemplo. Se você tiver a oportunidade de um dia
se você não faz parte da família 100, se tiver a oportunidade de um dia vir visitar a nossa igreja, você vai ver que tem adolescentes que eu digo 13, 14, 15 anos, envolvidos em todos os ministérios da igreja. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar na base, então ele é o futuro da 100, né? E como que os pais podem fazer isso? Fala assim, pô Danilo, eu queria ensinar o temor do Senhor. Como que o meu filho pode ver em mim esse temor? Como os pais podem transmitir isso para os filhos? Aí a Bíblia diz, lá no versículo 3 no final, ao redor da sua mesa, né? É na presença dos pais, queridos. É vivendo, é presenciando, né? É valorizando. Os jovens, fica um aviso para os jovens: olha o seu pai e sua mãe, né? Aprenda com os erros e com os acertos deles, né? Muitas vezes você não quer ouvir o seu pai, você não quer ouvir a sua mãe, né? Para um pouquinho, ouve, reflete, né? Então, a nova geração, ela precisa ouvir os mais velhos, né? Eu trouxe aqui um trechinho também de um outro estudo que eu já fiz, que diz assim, né? Sobre a situação dos filhos com os pais. O texto lá dizia assim: aos 7 anos, o filho fala, meu pai sabe tudo. Aos 14, ele já fala, parece que o meu pai se engana a respeito de certas coisas. Aos 20, ele fala, ou ele pensa, né? Está um pouco atrasado em suas ideias. Aos 25, ele fala, sabe nada. Acho que esse velho está caduco, não entende de nada. Aos 45, aí ele já vai dizer assim, puxa, como o meu pai conseguia. Aos 55, que pena que morreu. A verdade é que ele tinha umas ideias notáveis. Aos 65, ele ia falar, meu pai era sábio. Foi uma pena eu ter percebido isto tão tarde. Então, queridos, dê valor aos ensinamentos do seu pai, da sua mãe, né? Eles têm vivência. E nada mais do que a experiência para nos ensinar. Então, os filhos, né, para você ser o futuro da família, para ser o futuro, né, da sociedade, precisa temer ao Senhor. E isso aprende aonde? Em casa. Com o pai e com a mãe. Eu falei que era o terceiro e último papel. Só que agora vamos falar o quarto e último ponto. Para encerrar agora aí, para você falar o né? A gente está até com saudade, né? O versículo 4, para encerrar aqui, diz assim, Salmo 128, versículo 4. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então nós falamos até agora do que? Do caminho que nós precisamos seguir com família, do papel de cada um. E quando nós conseguimos, né, aplicar tudo isso dentro do nosso lar, aí vem isso, né? O quarto ponto é: o resultado de uma família temente a Deus é ser abençoado, né? Quando você teme a Deus, você é abençoado, a sua casa é abençoada. Se a gente for continuar a leitura do capítulo do Salmo 128, no versículo 5, a gente vai ver que o salmista diz assim: que o Senhor abençoe desde de Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. É a prosperidade vinda de Deus, né? Não se engane, queridos, né? Quando nós falamos de prosperidade vinda de Deus, não se associa a bens materiais, né? Às vezes, quando as igrejas falam de prosperidade, você pensa que você vai virar o tio Patinhas, né? Como estamos falando de família. Não, prosperidade de Deus é você ter os filhos junto com você, longe das drogas, longe da criminalidade, pais com casamentos estáveis. Nós vivemos uma geração de alto índice de divórcio. Hoje as pessoas pensam que eu vou casar, se der errado eu separo, se der errado de novo eu separo de novo, né? A pessoa está no terceiro ou quarto casamento, né? Não é isso que Deus tem para a nossa família, queridos, né? Então a prosperidade vinda de Deus é nós conseguimos criar os filhos da maneira correta, né?
A família consolidada temente a Deus. E no versículo 6 aqui, para finalizar tudo, o salmista ele vai dizer assim, no 128, versículo 6: e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Então essa prosperidade, ela quer dizer o quê? Além de uma vida longa, filhos dos seus filhos, é a paz, né? É a paz que excede todo entendimento, é a paz que vem do Senhor, né? Nós vivemos em um tempo onde que as famílias muitas vezes estão se acabando, mas o que vai reinar na nossa casa é a paz vindo de Deus, devido ao que? Ao nosso temor. Antes de orar, queridos, eu queria só falar uma frase que eu escrevi aqui: feliz é o lar onde Deus é honrado. Aí fica a pergunta para vocês essa noite, né? Espero que você esteja essa noite aí reunida com a sua família aí, né? Ou vendo pelo celular, ou vendo pela TV ou computador, né? Que você olhe um para o outro e se pergunte nesse momento: Deus tem sido honrado dentro da sua família, né? Cada um tem cumprido o papel, né? Marido, você tem sido o sacerdote da sua casa, você tem feito a sua parte, você tem temido ao Senhor. Mulher, você tem sido a responsável da alegria de estar junto, né? Provérbios vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o lar, só que a tola com as suas próprias mãos a destrói. Qual mulher que você tem sido nesses dias? A mulher sábia ou a mulher tola? E filhos, vocês têm aprendido, vocês têm buscado o exemplo do pai de vocês? Vocês têm ido buscar resposta com os pais de vocês? Ou vocês têm aprendido mais com a mídia, dando ouvido mais, muitas vezes, para youtubers, ou amigos, né, de escola, ou amigos de rua, do que aos seus pais? Parem e pensa, queridos. O pai de vocês é um tesouro que Deus colocou, então respeita e adore ao Senhor pela vida do pai de vocês. Então, feliz é o lar onde Deus é honrado. Amém? Então, eu queria estar encerrando este culto da família, né? Queria estar convidando a você que não conhece a comunidade evangélica missional. Você pode ver todas as nossas atividades através da nossa página no Facebook, né? E quando acabar a quarentena, que você venha nos fazer uma visita, né? Nós estamos aqui no Parque das Bandeiras, na área continental de São Vicente. Somos uma igreja pequena, uma igreja que é conhecida por ser uma igreja de família, né? Então nós te convidamos um dia a estar vindo aqui nos visitar, conhecer. Se você estiver precisando, né, de um aconselhamento, se você estiver precisando nesse momento de conversar, né, com alguém da igreja ou com um pastor, você pode estar nos procurando, né? Nós estamos fazendo, hoje estamos fechados, a igreja está fechada para culto público, né? Só que nós temos atendimento pastoral. Se você precisar, é só entrar em contato conosco, nós iremos atendê-lo, marcamos uma hora para tomarmos um café e você conhecer mais de perto a nossa igreja. Todos são bem-vindos, amém? Então nesse momento eu queria que você se reunisse com a sua família aí onde você está na sala. Se vocês não estão todos juntos nesse momento, eu queria te convidar a se ajuntar nesse momento, levantar, dar a mão para sua mãe, para o seu pai, se juntar nesse momento, né? Eu estou dando um tempinho para vocês se encontrarem aí, né? Fique de pé, joga para fora essa preguiça. Domingo já é um dia preguiçoso, né? A gente só levanta para vir para o culto, só que infelizmente nós temos que estar fazendo dessa maneira, não podemos estar presencialmente, mas nesse momento você se junte com a sua família aí, dê a mão para o lado. Esse não é um tempo para julgamento, esse não é um tempo para apontamento, esse é um tempo para todos juntos colocar a família diante de Deus, amém? Então feche os seus olhos, se você já está com a sua família aí, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti, Pai, a cada família representada, Pai, essa noite. Nós sabemos que muitas são as dificuldades, nós sabemos que o inimigo não se alegra com a família que tem, meu Senhor, mas que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, Pai.
Que possamos cada um de nós cumprir o nosso papel como marido, como esposa, como filhos, mas que possamos entregar o nosso melhor para Ti, Senhor. Que possamos honrar a Ti, Pai, com tudo que temos e com tudo que somos, Senhor. Vai ao encontro de cada família nesse momento, Pai. Eu não sei as dificuldades que eles estão enfrentando, Pai, mas o Senhor conhece, Pai. Se há nessa família algum problema de brigas nesse momento, até mesmo pensar em divórcio, Pai, ou se essa família está pensando em se afastar dos seus caminhos, que o Senhor essa noite venha estar entrando com a sua provisão, venha se fazer presente, Pai, em cada lar representado aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor venha estar tirando todo o mal, tudo aquilo que se levanta que não seja da sua vontade, que venha cair por terra nesse momento, Pai. E que essas famílias possam ser fortificadas em Ti, Pai. Não porque nós somos merecedores, mas porque a Sua graça e a Sua misericórdia alcançou essa noite a cada lar representado, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, como filhos e como família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Espero que essa palavra tenha sido edificante na sua vida. Que Deus os abençoe e o guarde por mais uma semana. Em nome de Jesus, fiquem na paz.